Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Chamo sua atenção para mais uma palavra de Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Olha, não vou a fundo no livro de Ruth, um dos livros históricos da Bíblia, mas quero falar um pouco sobre Ruth. Primeiro, vemos aqui a sua origem racial. Ela era moabita. Você confere ainda no capítulo 2, versículo 2, versículo 6, versículo 21, capítulo 4, versículo 5, fala sobre esta origem racial de Ruth. Ser moabita aqui, queridos, é ser livre da ira de Deus. Por que eu falo isso? Eu me refiro ao personagem Moabe. Moabe nasceu de uma das filhas de Ló, com Ló. Eu me refiro a Gênesis capítulo 19 e versículo 37. Ali quando Deus ele foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Antes de destruir aquelas cidades, Deus tirou Ló e sua família para poder então trazer o fogo sobre aqueles lugares. Então, ser moabita é ser livre da ira de Deus, porque depois da ira de Deus derramada em Sodoma, depois de eles se livres da ira, então foi que veio Moabe. E então nos dá uma lição, porque nós também somos livres da ira de Deus. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do livramento. Em segundo lugar, aprendemos com a conversão desta mulher chamada Ruth. O capítulo 1 e versículo de número 16, no final do versículo ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabemos que Deus não tinha compromisso com pessoas de outras origens, de outras raças. O seu compromisso, o seu pacto era com Israel, né? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceitou esta mulher, louvado seja o nome do Senhor, que se converteu a Ele de todo o coração. Porque quem anda com crente acaba sendo crente. A nossa fé é uma fé contagiante, irmãos. Quando você tem fé, quando você glorifica o nome do Senhor, então as pessoas que lhe cercam acabam sendo contagiadas por essa fé. E Noemi, que era a sogra de Ruth, ela não falava noutra coisa a não ser no Senhor. Abra sua boca, fale de Cristo, fale de Deus, fale do Senhor, que tudo vai dar certo, ok? Vejamos isto, o quanto esta mulher, por nome de Noemi, sogra de Ruth, menciona o nome do Senhor em Ruth, no capítulo 1, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 13, versículo 20, capítulo 2, versículo 20 também. Então era constante na boca de Noemi o nome do Senhor. Que o nome do Senhor possa ocupar a nossa boca, o nosso coração, a nossa vida. Aleluias, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Então daí veio a conversão da mulher chamada Ruth. Louvado seja Deus. Então, vemos ainda a seguir, irmãos, as qualidades de Ruth. Primeiro,
ela era decidida, capítulo 1, versículo 16 e 17. Segundo, vou só mencionar, não vou ler. Segundo, ela era companheira, ainda capítulo 1, versículo 16. Ela não abandonou sua sogra, não deixou sua sogra por nada. Terceiro, ela era trabalhadora, capítulo 2, versículo 7 e versículo 18. Quarto, ela era uma mulher obediente, capítulo 3, versículo de número 5. Quinto, ela era humilde, capítulo 2, versículo de número 13. Você já prestou atenção a estas qualidades? Qualidades para ser abençoado, qualidades para ser privilegiado de Deus. Aleluias. Ser decidido, companheiro, trabalhador, obediente e humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estas são as qualificações desta mulher por nome de Ruth. Agora, ainda temos a aprender com Ruth. É que Ruth, queridos irmãos, ela nos passa para nós, irmãos, qualidades que se parecem com a igreja. Louvado seja Deus. Por exemplo, Ruth deixou tudo por Deus. Capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós também deixamos tudo para servir a Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 28, 29 e 30. Lá fala a palavra do Senhor. Veja o que Pedro diz, irmãos, para Cristo. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não recebas 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, ela aceitou ao Deus de Israel e recebeu todas estas coisas. Louvado seja Deus. Nós também aceitamos a Jesus Cristo e recebemos todas estas coisas. Amém? Estamos dentro desta promessa. Você talvez diga assim: mas cadê? Onde está? Você está dentro da promessa. É só conquistá-la. Ok? B. Ruth aceitou ao Deus de Israel. 1 e 16 e 17. Nós aceitamos Jesus. João capítulo 1, versículo 12. E Jesus, até ele fala neste versículo, louvado seja o seu nome para sempre, no capítulo 1, versículo de número 12, do Evangelho de João, dizendo o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Terceiro, Ruth comeu na mesa com Boaz. Ruth 2 e 14. Nós seremos servidos por Jesus. Nós comeremos na mesa com Jesus nas bodas. Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Quarto, Ruth deixou a terra de Moabe, capítulo 1 e 6, e veio para Deus, capítulo 1, verso 16. Nós deixamos o mundo e viemos para Jesus, conforme